Queria compartilhar com os irmãos, o tema da nossa mensagem nessa manhã é influência ou influenciado. Influência ou influenciado. Saiu uma pesquisa essa semana que 86%, eu trabalho, como eu disse, com adolescentes e jovens, 86% dos jovens e adolescentes que estão aqui nesse país colocaram lá como sim, eu gostaria de um dia, se possível, ser um influencer, um influenciador, uma pessoa que faz sucesso na rede social ou no YouTube. E eu fiquei pensando sobre essa palavra influência. Essa palavra é muito bíblica. E eu queria te mostrar num texto que aparentemente você não vê a maior influência. Você vê algumas outras pessoas, mas a maior influência é de um cara que não está ali presente. Um texto que muitos de vocês já conhecem, Daniel, no capítulo 3. Acompanhe a leitura desse texto comigo. Eu quero que você pense sobre a influência do Espírito Santo de Deus e de Daniel sobre a vida desses 3 irmãos que foram jogados na fornalha. Daniel capítulo 3, começando no versículo 8, diz assim: Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: Ó rei, vive para sempre. Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo o que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro. E todos que não se prostrassem em terra e não a adorasse, seria atirado numa fornalha em chamas. Mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não te dão ouvidos, ó rei. Não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse: É verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que eu mandei erguer? Agora, porém, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e a adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Agora olha a resposta que os irmãos dão a essa ameaça. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto, que estamos fazendo aqui nessa manhã, pode livrar-nos, e Ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas, se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, estão testemunhando, que não prestaremos cultos aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego, que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o costume. E ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha, extraordinariamente quente. A ordem do rei era tão urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego, os quais caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: Não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: Sim, ó rei. E o rei então exclamou: Olhem,
estou vendo 4 homens, desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com o filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nenhum só fio do cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Disse então Nabucodonosor: Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de suas vidas a que prestar culto e adorar a outro Deus, que não fosse o seu próprio Deus. Por isso, eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua, que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, nosso Deus, seja despedaçado, e sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar ninguém dessa maneira. Esse é o nosso Deus. 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 Essa é uma das histórias mais conhecidas no livro de Daniel. Mas Daniel não parece estar nela. Daniel parece estar ausente. Muitas vezes a gente até pensa, é um dos 3 lá que foram jogados, Daniel e mais 2. Não era Daniel. Era Sadraque, Mesaque e Abednego, mas a influência de Daniel estava presente. A amizade, o companheirismo, o exemplo de Daniel, a influência de Daniel estava no coração de Sadraque, Mesaque e Abednego. E foi tão clara no fogo, um cara que nem cria no Deus que nós cremos, pôde ver um outro que parecia como o filho dos deuses, presente na fornalha. Como que isso aconteceu? Como que isso aconteceu? Eu queria te desafiar nessa manhã a fazer 2 perguntas a si mesmo. Quem tem sido a maior influência na sua vida? Quem tem sido? A gente está numa era pós-moderna, e há muitas vezes esse pensamento que não, eu penso sozinho, eu tenho minhas próprias convicções, meus próprios valores, a vida é minha, eu faço do jeito que eu quero, ninguém fala nada, isso aqui é o jeito que eu penso, essa aqui é minha casa, eu faço do jeito que eu quero, eu tenho o meu trabalho, o meu jeito. Meu irmão, a ciência prova que isso não é verdade, né? Nem só a palavra de Deus, a ciência prova que nós somos a média das 5 pessoas que mais têm influência na nossa vida. Até mesmo o jeito de nós nos vestirmos, algo tão simples, tem coisa que a gente usa hoje, que se você usasse nos anos 90, as pessoas iam achar que você é maluco. Já viu pessoa andando agora com jaqueta jeans, jaqueta de couro, pessoal usando calça rasgada? É tudo cultura. Pessoas que você foi vendo, celebridades, pessoas que você acha, nossa, esse cara parece que tem um estilo legal, você começa a copiar um pouco, essa mulher está sempre tão elegante, você começa a pegar um pouquinho. Aí você passa tempo com alguns outros casais, você vê, nossa, ele trata a esposa desse jeito. Inconscientemente, você começa a comparar o jeito que você trata a sua. O que é isso, irmãos? Influência. Influência. Mas a segunda pergunta que eu quero que nós façamos para nós mesmos nessa manhã e como tem sido a nossa influência nos outros? Quem tem sido a nossa maior influência? E como tem sido a nossa influência nos outros? Essa é uma reflexão que veio na minha mente logo após a pandemia. Não sei nem se eu posso usar esse termo, após a pandemia, porque ainda está muito presente, ainda tem pessoas em hospitais, pessoas morrendo, os números estão crescendo de novo aqui nos Estados Unidos. E eu falo isso não para colocar medo, pelo contrário, vocês viram aqui, irmãos,
nesse texto, que o Deus que livrou da fornalha pode livrar de vírus, meu irmão. Creia nisso, creia nisso. Ah, Mateus, você está falando que a gente não precisa usar máscara. Pelo contrário. Um adolescente me perguntou, e aí, o que você faz? Você está usando máscara ainda? Eu falei, depende do lugar, sim. Depende do lugar, sim. Tem vezes que eu sou o único usando. Uso mesmo. Mas Deus é quem livra. Deus é quem cuida. Deixa eu te dar um testemunho. Muitos de vocês, eu creio que sabem disso. Minha mãe foi diagnosticada com câncer o ano passado. E uma das coisas que os médicos mais deixaram claro para nós foi que ela não poderia pegar COVID. Não deixa. Sua mãe usa 2 máscaras, fala para ela parar de trabalhar se for preciso. Fique em casa, se cuida, você, seu pai, se cuidem, não traz esse negócio. Sua mãe não pode pegar COVID, porque se ela pegar, Mateus, pode esquecer. Semana depois que minha mãe veio me visitar aqui, ela me liga falando, Mateus, testamos positivo aqui em casa. Para onde foi meu coração? Falei, pronto, minha mãe nova. Falei, agora já era. Aí que a gente lembra, não, eu sou um cristão, né? Que o Senhor Jesus falou que nenhum fio do cabelo cai sem a permissão e a vontade dEle. Tem hora que a gente esquece que a gente é cristão. As circunstâncias da vida, parece que é uma tempestade que é muito grande, que o Senhor não está nela, que o Senhor não está controlando. Irmão, quem controla é o Senhor. Eu acabei de sair de férias com a minha mãe depois de 13 anos de América. Eles nunca tinham tirado férias. Minha mãe está viva, está saudável, 1 ano depois já. É o mesmo Deus, irmão, é o mesmo Deus. Creia nele. Muitas vezes a gente canta música dizendo que ele é santo. E a gente pensa que santo é só que ele é muito puro, 100% bom. A palavra santo quer dizer consistent. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então, quando lemos uma história como essa, a gente não pode pensar assim, é o Deus que fazia coisas lá. Não, ele é o mesmo Deus, ele é santo. Por isso que nós cantamos que essa maravilhosa graça que alcançou milhares, milhões de pessoas no passado, nos encontra hoje, vai encontrar o seu filho um dia, em nome de Jesus. Creia nisso. Mas durante essa pandemia, eu lembro, talvez vocês vão lembrar do exemplo que o pastor Manuel deu aqui, de uma senhora que veio falar com ele e falou assim, pastor, pelo amor de Deus, abre a igreja, senão meu esposo vai se desviar, vai acabar a fé dele, ele precisa, tem misericórdia do meu esposo. E eu fiquei pensando nisso em adolescentes que não voltaram para a igreja. O que a pandemia fez com muitos de nós? O que uma fornalha faz? O que uma tempestade faz? Revela o que está dentro, irmãos. Vou dar um exemplo da minha vida que, assim, eu falo agora para me envergonhar diante de vocês. Eu falei com o pastor Manuel, eu falei, pastor, eu acho, quando eu entro num avião, eu me sinto como o maior ateu da face da terra. Aí, que isso, Mateus? Pastor, parece que assim, eu esqueço que Deus existe. Eu morro de medo, não consigo dormir, não consigo... Foi uma vitória dessa última vez, eu fui no banheiro, pela primeira vez no voo. Já foi uma vitória. Mas eu voltei e falei para ele, pastor, o que é isso? Eu fico pedindo perdão o tempo todo, não porque eu estou com medo de não ser salvo, mas eu fico pedindo perdão pela minha falta de fé. Falei assim, parece que eu não creio que o Senhor está acima do piloto, está acima do avião, está acima da mecânica. Aí ele falou, não, Mateus, você não é ateu, não, você é um ser humano, você é um cristão com fragilidades como todos nós temos áreas de fragilidade. Mas por que muitos de nós nos esfriamos tanto durante a pandemia? Por que tanta coisa veio à tona, que estava guardado ali dentro? Qual a influência que veio para fora, que você estava colocando para dentro e você nem sabia que estava lá? Qual era a influência? Muitos pararam de ler a Bíblia, muitos não estão aqui de volta ainda. E muitas vezes a gente fala, Mateus, é por causa da pandemia ainda, o pessoal está com medo. Tá não, irmão, o pessoal está fazendo churrasco, juntando galera. Tá não, irmãos.
Não sei se vocês prestaram atenção aqui nesse texto, várias vezes, toda vez que ele falava de culto, existia um verbo antes. Mesmo Nabucodonosor falando dos seus deuses, que nem reais são, ele usava a palavra prestar culto. Irmão, eu pensei muito antes de falar isso, mas eu preciso falar porque é bíblico. Culto, ele não é assistido. Culto, ele é prestado. Eu creio que muitos se esfriaram porque começaram a assistir culto, em vez de prestar culto. Culto, ele é prestado. Talvez tenha alguém assistindo agora em casa e eu pensei em você, irmão. Pensei em você, irmã, que agora se acomodou em ficar em casa e não prestar culto. E disse, Mateus, eu não posso prestar culto em casa? Pode, demais, pode. É possível em qualquer lugar do mundo você prestar culto ao seu Deus. É possível, creio nisso. Mas é muito raro você ver isso. O que eu já vi foi o contrário. Chegar na casa de alguém, está lá na televisão, mas aí o menino está correndo, tem gente jogando videogame, você está com a panela ligada. Onde que você prestou culto ali? Você ouviu alguma coisinha ou outra só, você não prestou culto. E pode ser que tem gente aqui nessa manhã também, que você está presente aqui, mas você não está prestando culto. Você não adorou o seu Deus ainda, você não cantou, você não levantou a mão a Ele. Mateus, tem que levantar a mão. Não, eu sou presbiteriano, até brinquei ali no começo, que estava frio demais quando a gente entrou ali, e o pessoal da recepção falando, ô Elim, pelo amor de Deus, arruma aí, está muito frio aqui. Eu falei, está no clima presbiteriano, irmão, vocês estão pensando o quê? Eu sou assim também, eu sou tímido, eu sou quieto, introvertido, mas eu não consigo cantar sobre a maravilhosa graça do meu Jesus, que mostrou seu amor por mim, morreu no meu lugar, deu seu próprio sangue por mim, assim, Senhor, obrigado, viu? Não, irmão, não, a gente expressa, a gente presta culto, a gente diz, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é glorioso, como cantamos aqui, o Senhor merece honra, glória, adoração, a gente presta culto, a gente não assiste culto. Mesmo você que está em casa, então se você não pode vir aqui por qualquer motivo, você não pode participar de um culto presencial, preste culto em casa, coloque o celular no airplane mode, para que não toque, não cozinhe, preste culto ao seu Deus. Irmãos, a mensagem vai ficar ruim para depois ficar boa, viu? É parecido com mensagem de Jesus mesmo, viu? Com o Evangelho. Primeiro você tem que saber o diagnóstico, que nós somos pecadores, carentes da glória de Deus, que sem Ele nós não entraremos no céu, sem Ele não tem salvação para ninguém, para depois você ouvir da esperança, da graça e do encorajamento que Ele nos dá. Então eu escrevi 3 coisas, 3 reflexões, depois 3 aplicações. A primeira coisa que eu escrevi foi baseado numa pesquisa que eu fiz no meu Instagram. Perguntei assim, por curiosidade, por que as pessoas se esfriaram? E por que algumas pessoas até mesmo abandonaram a caminhada com Jesus durante a pandemia? E o que mais me responderam, eu fiquei feliz por isso, porque isso é bíblico. Escreveram assim, Mateus, porque muitas pessoas iam na igreja por causa de pessoas, por causa da religiosidade, e não por causa de Jesus. Muitas pessoas só iam na igreja porque é o que você faz dia de domingo. Como fechou? Eu não vou. Estava todo mundo em casa. Mas nós esquecemos que nós viemos à igreja, que a gente vem, que a gente cultua, porque Ele é o meu Deus. Ele é o nosso Deus. Tem um dia, irmão, que Ele tem que parar de ser o Deus da igreja, o Deus do domingo, o Deus do pastor, para os jovens, para os adolescentes que estão ouvindo, o Deus do seu pai, o Deus da sua mãe, o Deus da sua esposa, o Deus do seu esposo. Ele tem que ser o seu Deus, o seu Senhor, o seu pastor. E isso veio à tona. Uma jovem me escreveu assim, eu vou falar isso em inglês, porque talvez tenha algum jovem adolescente que está ouvindo, você vai entender, talvez até um pouco melhor a mensagem. Ela escreveu desse jeito, eu percebi,
that when I was feeling rebellious, quando eu estava passando por um momento de rebeldia with God, com Deus, it was because He was my parents' God. Porque Ele era o Deus dos meus pais. He was my parents' church. This was my parents' church. Essa era a igreja dos meus pais. But when I truly experienced God Himself, mas quando eu verdadeiramente experimentei de Deus, Ele mesmo, I started growing a relationship with Him. Eu comecei a desenvolver um relacionamento com Ele. Essa semana, irmãos, essa mensagem já está preparada há muito tempo, mas essa semana o Senhor colocou isso muito forte no meu coração, que está na hora de nós voltarmos a ter esse relacionamento diário com Ele. Meu irmão, eu entendo, nós somos imigrantes aqui nesse país. A gente trabalha muito, a gente tem que trabalhar muitas vezes até mais do que o americano, por causa de benefícios que eles têm, por causa da língua que eles falam desde pequeno. E a gente tem que trabalhar, tem que trabalhar, tem que trabalhar, tem que trabalhar. Mas mais do que isso, nós precisamos buscar a face do nosso Deus. Muitas vezes a gente busca mais o sonho americano do que o sonho de Deus. Muitas vezes a gente acaba sendo mais como Nabucodonosor do que Sadraque, Mesaque e Abednego. Um dos memes mais famosos que eu vi durante a pandemia foi assim: How it started e how it's gone. Como começou e como está indo. Quando vocês lembram, no começo da pandemia, você chegava com as compras em casa, você desinfetava tudo. Alguém aqui fez isso? Ou só eu e minha esposa, que era doido lá em casa? Desinfetava tudo. Nunca ouvi falar isso na minha vida. Jogava Lysol nas coisas, pegava aqueles wipes, passava em tudo. Tinha hora que passava até em fruta. Depois você dava uma mordida. Eu falei, que negócio estranho. Ah, não, é porque está com um pouquinho de desinfetante ainda. Começou assim, talvez você começou com tudo na pandemia. Você assistia os cultos, participava das lives do pastor, todo dia era uma live diferente, você começou a ver pregação todo dia, você anotava as coisas, Deus falava, você ouvia a voz dele, era claro. Mas e depois, com o tempo, você foi se distanciando, começava a ouvir a opinião de algumas pessoas, não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa mesmo. Mas o Deus continuou sendo o mesmo. Quem parou de ser influenciado por Ele foi você. O Deus continuou sendo o mesmo. Você parou de ler, não tinha mais o mesmo entusiasmo, você já não prestava culto, você começou só a assistir. Mas uma coisa é certa, irmãos, a igreja nunca fechou. A igreja foi exposta. A igreja não fechou, a igreja foi revelada. Quantos de nós, eu via direto no Instagram, no Facebook, o pessoal ia com os carros, eu moro num circle assim, e tem muitas casas ao redor, nos dois lados da rua. Parecia que, teve uma hora que eu pensei assim, não é possível, gente, que tem tanto aniversário nessa região aqui. Pelo amor de Deus, todo dia tinha buzina, tinha carreata assim, o pessoal buzinando, parabéns, não sei o quê. O que é isso? Isso foi igreja. Quantas vezes você já foi levar comida na casa de alguém durante a pandemia? Você fez uma visita, do lado de fora, de máscara, longe, mas você deixou lá um carinho. Talvez teve amigos seus que estavam sem emprego, não conseguia pagar o aluguel, e você foi a mão de Deus na vida dele. A igreja, ela não fechou, ela só foi revelada. Mas quando eu falo e dou esses exemplos, alguns de nós não podem falar, Mateus, eu fiz isso. Porque alguns não fizemos. Não fomos igreja. Nós revelamos quem nós éramos. A gente ia quando estava todo mundo junto. A gente levantava a mão quando estava aqui, e o outro levantava, todo mundo levantava. Você não queria ser o único sem levantar. Quantas pessoas pararam de prestar culto através do dinheiro, do dízimo, das ofertas? Porque pensavam, não estou indo lá, para que eu vou dar meu dinheiro? Ainda não entendeu que cristão é quem nós somos.
faz parte de todas as áreas da nossa vida, que essa é a nossa comunidade, que existem pessoas passando por dificuldades e a gente tem que pensar em amar o próximo. A igreja não fechou, ela foi revelada. Em Atos 7, capítulo 7, versículo 48, o Senhor diz que o Altíssimo não habita em casas feitas por homens. Eu gosto de dizer que Ele habita em casas feitas por Ele, que são pessoas, eu e você. E nós tivemos essa oportunidade. Nesse texto nós vemos isso, quando eles foram questionados por Nabucodonosor, quando foram colocados à beira do fogo, os irmãos, mesmo com a ausência de Daniel, foram influenciados por Daniel e o Espírito de Deus. Se mostraram fiéis ao seu Deus. Igreja não é prédio, igreja somos nós. Segunda reflexão. We're better together. Juntos nós somos melhores. Juntos nós somos melhores. Você já pensou? A palavra não diz qual dos três que foi o spokesperson, que foi o que falou a Nabucodonosor. Mas você imagina, Abednego estava cheio do Espírito e queria responder, não, joga então, Nabucodonosor, joga a gente lá, você vai ver quem que é Deus. Mas, e se Mesaque estivesse assim, não fala isso não, cara. Tá tranquilo, Deus perdoa depois, a gente fala aqui, ó, não, tá tranquilo, Nabucodonosor, qualquer música, qualquer instrumento tocar, a gente faz aqui, tá tranquilo, Deus sabe, já está perdoado. Mas a influência, irmãos, eles estavam com 2 outros irmãos, cheios do Espírito. Muitas vezes, nós negamos ao Senhor Jesus, esfriamos na fé, porque não estamos junto de pessoas cheias do Espírito. A gente tem mais tempo com pessoas que não conhecem ao Senhor, não são cheias, do que dos que são. E a gente pensa, nossa, por que eu estou tão fraco na fé? Por que eu estou tão frio? Por que eu não tenho mais aquela empolgação? Por que eu estou me esfriando? Talvez porque você está perto de pessoas frias, irmão. A ciência prova isso. A Bíblia nos mostra isso. E não pense, você pode ser cristão sozinho, isolado. Não existe cristianismo em isolamento, irmão. Não existe. Nosso Deus é 3 em 1. Ele é amor. Nós precisamos servir os nossos irmãos, nós precisamos ter alguém. E eu falo isso principalmente para os homens aqui. Essa semana eu encontrei com 2 pessoas que são respostas de Deus para a minha vida. O ministério, muitas vezes, ele nos isola, nos deixa meio apreensivo com quem abriu o coração. Você pensa assim, eu não posso mostrar, esse aqui é meu colega, que se eu mostrar para ele que eu tenho uma fraqueza, ou que eu estou passando por uma dificuldade, não sei como é que ele vai me tratar, não sei se ele vai me julgar. Então, muitas vezes, a gente acaba não abrindo para ninguém. Mas é errado, porque a gente fala para vocês se abrirem um para o outro. E eu pedi, Senhor, então me dá alguns amigos, me dá irmãos, me dá pessoas que eu sei que é do Senhor, que eu posso me abrir, que eu posso conversar. Por quê, irmão? 2 motivos. Porque Deus é assim. Ele é relacional, 3 em 1. No começo da palavra de Deus, a gente já vê isso. Logo em Gênesis, a palavra diz, let us make mankind in our image. Façamos o homem, então, a nossa imagem e semelhança. Deus falando de si mesmo no plural. Pai, Filho, Espírito Santo. O Pai sempre amou eternamente o Filho, que amou o Espírito Santo. Ele sempre foi um Deus de relacionamento. Eu e você fomos criados para sermos assim. Homens, a gente precisa se abrir um com o outro. A gente precisa abrir um com o outro. Não pense que o que você está passando é só você. Não é, irmão. Não é, não é. Não pense que as suas batalhas são só suas, que ninguém passa pelo que você está passando. Passamos sim. Não pense que se você contar para um, ele vai contar para todo mundo. Não pense, irmãos. Talvez você está pensando como Elias, que disse para Deus, só está eu aqui, Senhor. E o Senhor está falando, que isso, irmão? Abre o olho. Existem vários outros pensando igual você, mas que estão firmes, são fiéis também. Abra o seu coração. Talvez você não está experimentando da cura do Senhor, porque você não está se abrindo com outras pessoas. Tiago diz isso.
Confesse seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que sejam curados. Muitas vezes é fácil confessar para Jesus, Ele já sabe. O Tiago falou aqui que muitas vezes nós precisamos ser quebrados para depois sermos restaurados. Quebra esse orgulho, pare de pensar que você está sozinho, que ninguém vai te entender, que você consegue sozinho. Se abra para alguém. Dá mais uma chance. Talvez você já se abriu e falaram mal de você. Talvez você já se abriu e contaram para alguém. Mas, irmão, nem todo mundo é assim. Existem cristãos verdadeiros. Existem pessoas íntegras, existem pessoas que vão guardar o seu segredo, vão orar por você, vão caminhar com você fielmente. Creia nisso. Não é possível que o Senhor Jesus não está fazendo isso. Ele está fazendo isso, Ele está criando pessoas que a gente pode confiar, pode se abrir, pode caminhar com a gente. Ele está no controle, Ele está trabalhando em outro homem, em outra mulher como você. Quando pensamos em isolamento, em viver essa vida sozinha, nós nos esquecemos. Talvez vocês não sabem disso, mas a palavra, o nome diabo, significa splitter. Aqueles que falam inglês. Splitter. O que é um splitter? Alguém que parte, separa. Talvez essa é a influência que está dominando seu coração. Você acha que você tem que estar sozinho. Isso não é Cristo. Isso não é Espírito de Jesus. Talvez é outra voz que está no seu ouvido e no seu coração. Nós precisamos andar juntos. Porque do mesmo jeito que o medo, a ansiedade são contagiosas, são contagiantes, a alegria, a mansidão, a santidade, a empolgação por Jesus, também são, irmãos, também são. Então precisamos colocar pessoas do nosso lado, que serão influência de Jesus sobre nós. Qual tem sido a maior influência na sua vida? Imitador de quem você tem sido? Você consegue ver Jesus vivendo isolado? Sozinho? Sem servir ninguém? Você consegue ver Jesus sem fazer parte de uma comunidade? Sem usar os seus dons e talentos? Não tem como, irmão. Não tem como, não tem como. Terceira e última reflexão. Nós não estamos sozinhos na fornalha, na pandemia, no câncer, no divórcio, no filho ou na filha desviado. O Senhor está com você na fornalha. Ele está conosco na fornalha. O texto diz que logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 homens? Não foram 3? E eles responderam: sim, ó rei, foram 3. E ele exclamou: olha, estou vendo um outro, como um filho dos deuses. Quem poderia nos garantir que esse vírus não entraria nas nossas casas? Quem pode garantir que essa variante não vai chegar? Já ouvi falar de pessoas, irmãos, que não saiu de casa at all, nenhum momento, não saiu mesmo, nem para fazer compra. E pegou. E a gente ficava assim: como? Como? Eu falava: não sei, deve ter sido o carteiro. Mas entrou. Quem de nós pode garantir? Nenhum de nós, irmãos. E quem que acalma o coração de alguém que tem um familiar no hospital, à beira da morte? Quem, irmãos? Essa semana no meu Instagram eu vi uma senhora, e ela sempre faz stories dela mesma, e é sempre muito alegre. Eu não tenho ideia o que ela crê, não tenho ideia mesmo. Ela nunca posta nada sobre religião ou igreja, nada assim. Creio que não deve ser uma cristã, posso estar errado. Mas ela colocou um story dela refletindo sobre a morte, porque uma amiga dela morreu com 30 e poucos anos.
E eu mandei uma mensagem para ela. Nunca vi a mulher na minha vida, mas a gente tinha alguns amigos em comuns e ela fala muito sobre psicologia e aconselhamento. Eu falei, talvez ela tenha algo para adicionar na minha vida. E quando ela fez esse story, eu não aguentei. Eu precisei falar para ela. Falei, porque teve uma hora que ela falou, a gente meio que precisa crer em algo maior, que o nosso corpo não vai ficar aqui. E eu falei, não chamei de irmã, porque eu não sei se é irmã ainda. Falei o nome dela. E eu falei, eu queria te falar de alguém que nos dá a certeza e a esperança daquilo que está aí no seu coração. Que quando a morte chega perto, Ele é o único que consegue consolar. Ele é o único que tem a resposta da vida eterna. E eu falei para ela, eu disse a ela, o Senhor, que Ele esteja com você e com a família dessas pessoas. Irmão, muitas vezes, é em momentos assim, que o Evangelho faz mais sentido. Eu perguntei para 2 amigos meus, assim, no meio do culto que a gente teve para os jovens, na sexta-feira. A gente teve um bate-papo depois sobre devocional. E eu falei para eles assim, aqui, na frente de todo mundo, não tinha perguntado antes, não mandei as perguntas antes. Eu falei, e aí? Para vocês, é mais fácil vocês se achegar a Deus quando as coisas estão bem ou quando as coisas estão ruins? Qual que você acha que foi a resposta? Ruins. Ah, mas Mateus, é certo a gente ir para Deus só quando as coisas estão erradas, ruins? Não, não é certo você fazer só isso. Mas, meu irmão, a gente não tem noção. Quando João diz que Deus é amor, a gente não tem noção do que significa. Você pode ir para Deus só quando as coisas estão ruins. E o que você encontra lá? Um Pai de braços abertos. Uma graça que é maravilhosa. Um Deus que você fica assim, ninguém nunca ouviu, não é possível. Tem hora que a gente até, não é possível que Deus é assim. É possível, irmãos. Ele é assim. Ele é assim. Esse é o nosso Deus. Então talvez vocês vejam aqui nessa manhã, e eu dei vários exemplos negativos de coisas que fizemos, coisas que deixamos de fazer, coisas que nos influenciaram, coisas que vieram à tona, e você está pensando, Mateus, mas e agora? Há esperança para mim? E agora o que eu faço? O que eu faço? Primeira coisa que eu vim te falar, viva o Evangelho de agora para frente. Mas Mateus, ainda está difícil, eu ainda estou com esfriamento, eu ainda estou com alguns hábitos ruins. Viva o Evangelho no meio da fornalha. Viva o Evangelho de agora para frente. Eu queria falar para os pais que estão aqui. Toda vez que eu venho aqui pregar para os adultos, eu preciso falar para os pais. Porque eu estou convivendo com filhos de vocês. Eu convivo com adolescentes, eu convivo com pré-adolescentes, eu convivo com jovens. Irmão, não pense que o que o seu filho ou sua filha mais precisam é de entrar numa faculdade boa. Meu irmão, não pense nisso. Não é isso. O que ele precisa, o que ela precisa, é ter um scholarship bom. É não ter que pagar para a faculdade. Falei hoje aqui antes do culto para dois irmãos que chegaram agora há pouco tempo do Brasil, que estão indo para a high school, e eu falei para eles, eu me lembrei quando eu cheguei aqui com 16 anos, e eu fui meu primeiro dia na high school, eu falei para eles, eu nunca tinha visto droga na minha vida, no meu primeiro dia de high school aqui, nem faculdade, high school, ensino médio, nem inglês eu falava, o menino me ofereceu droga, nem sabia o que era, só achei que, não, eu tinha um cabelo desse tamanho aqui, 6 anos sem cortar o cabelo. Não estou brincando. 6 anos sem cortar o cabelo. Deve que ele olhou para mim e falou assim, isso aí é doido. Ganhei um cliente. Falei, não, quero isso não. Quero isso não. A faculdade é no mínimo umas 15 vezes pior do que o que me foi oferecido na high school. E muitas vezes você está preparando seu filho para um sucesso financeiro, para uma carreira, mas você não está preparando seu filho para a fornalha.
Você está ensinando seu filho a lidar com dinheiro. Você está ensinando a sua filha a estudar, a ter as suas prioridades em xeque. Mas você não está ensinando seu filho a ser cristão. O que eu mais falo para pais e mães é que nós precisamos ensinar os nossos filhos sobre identidade. Que antes de ser um jogador, de antes de ser um engenheiro, que antes de ser um médico, nós somos cristãos. Cristãos. Os adolescentes estão por aqui de ouvir falar, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. O que eu falo para eles não é você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Eu pergunto para eles, o que você é? O que você é, filho? O que você é, filha? Primeira coisa que eu pergunto é, você se identifica como um cristão? Com tanta promiscuidade acontecendo, com tanto, talvez você está até abismado com o que vai acontecer nas próximas gerações, com esse transtorno na sexualidade, você pensa, o que eu vou fazer com meu filho? O que eu vou fazer com a minha filha? Pergunte, ensine, filho, você é cristão? O Senhor Jesus já entrou aí dentro? Porque, irmão, se Ele entrou, o resto é detalhe. É detalhe. Se o seu filho é cristão, se a sua filha é cristã, eles vão lutar contra o que está na fornalha. Pode ter milhares, centenas de pessoas ao lado, ao redor, tentando influenciar. Se ele for cristão e ela for cristã, nascido de novo, cheio do Espírito Santo, pode vir o que for. Mas eles estão vendo em vocês um exemplo de um cristão. Eles estão aprendendo em casa o que é um pai que ora, que estuda, que conhece a palavra. Um dos erros que eu mais vejo são pais muito ocupados, muito cansados. Por que você está tão cansado? Mateus, trabalho demais. Ok, por que você está trabalhando tanto então? Eu tenho muita conta para pagar. Corta algumas contas, irmãos. A conta maior vai ser cobrada de você. Você não ensinou o evangelho ao seu filho. Não pense que 1 hora aqui, ouvindo, nenhuma, 35 minutos no máximo que a gente fala para os meninos. Eles escutam 8 horas de Netflix por dia, 6 horas de YouTube, 13 horas de Instagram, com pessoas falando um monte de bobeira para eles. Você acha que meia hora aqui eu vou desconstruir aquilo tudo? Não, irmãos, eles precisam ter a influência sua, de um cristão que vai sentar e falar, filho, vamos... Eu tomei um susto, irmãos, algumas semanas atrás, tomei um susto. Perguntei para os meninos assim, perguntei brincando, eu não achava que eles não iam saber. Falei aqui, qual que é o versículo mais famoso da Bíblia? Aí eles souberam até falar, João 3,16, 2 souberam falar. Eu falei, e aí, o que está escrito lá? Aí eu tomei um susto. Nenhum soube me falar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Nenhum. 2 cultos, quase 40 meninos em cada um. Primeira coisa que eu senti foi culpa. Eu falei, o que eu estou ensinando para esses meninos? Ou se estão ensinando, eles não estão entendendo nada. Segunda coisa que eu pensei, eu falei, não tem pai em casa ensinando. João 3,16. Se você tem filho aqui hoje, pergunta para eles quando você chegar em casa, o que diz lá? Pergunta se ele conhece a história de Moisés, quem foi Moisés na Bíblia. Não estou falando Jeremias, não estou falando profetas menores, estou falando de major, coisas grandes. Abraão. Irmãos, eu tomei um susto. E parte da minha intenção nessa manhã é que você tome também. E que nós venhamos acordar e pensar na influência que estamos tendo nas pessoas ao nosso redor, nos filhos, nas filhas, nos sobrinhos, nos netos, no esposo, na esposa. Qual foi a última vez que você olhou para sua esposa e falou, minha amada, meu amor, baby, honey, não sei como é que você chama sua esposa. Como é que está o seu coração? Como é que está a sua caminhada com Jesus?
Como é que está aí o termômetro espiritual? Como é que você está? Vamos orar juntos? Vamos pegar um livro para a gente estudar juntos? Vamos ler a palavra juntos? Vamos ter um culto aqui em casa? Só eu e você e os meninos? Ou só eu e você, se você não tem filhos? Muitas vezes a gente acha que o fardo é pesado demais para as irmãs, quando diz a palavra que elas têm que se submeter ao esposo, e a gente distorce isso de várias maneiras. Para mim, para você, para mim, homem, é bem mais pesado, porque nós temos que ser o líder delas. E um dia o Senhor Jesus, que é o ultimate, o líder maior delas, vai perguntar para você, vai perguntar para mim: minha filha, que eu te dei como esposa, você cuidou? Ela está mais apaixonada por mim depois que você entrou na vida dela? Você tem levado ela para mim? O que você fez com o coração dessa filha tão preciosa para mim? Último ponto meu aqui. Não tem como nós termos influência nos outros sem termos a influência de Cristo em nós. Não tem como a gente transbordar se a gente está vazio. E eu queria chamar vocês, irmãos, a tomar algumas decisões esta manhã comigo. Primeira, talvez, é que você tem que decidir: eu não vou ser mais influenciado por outros que negam a Jesus com seu estilo de vida, com as suas ações. Não vou ser mais influenciado. Essa semana eu preguei para os adolescentes sobre as 3 vezes que Pedro negou a Jesus. 2 delas, é claro na Escritura, que ele estava assentado, warming himself, perto da fogueira, se aquecendo. Onde que ele estava? Perto da fornalha, perto da fogueira, se aquecendo, do lado de pessoas que não são cheias do Espírito. O que aconteceu? Negou Jesus facinho. Talvez você veja aqui nessa manhã, o Senhor Jesus está falando: você precisa de influência diferente na sua vida, irmão. Pare com a desculpa de falar: mas se eu sair de lá ninguém vai falar de Jesus. Você não fala. Você não fala. Talvez agora não é o momento de você ser influência naquele local, porque você não está cheio. Como é que você vai transbordar de algo que você não está cheio? Talvez está na hora de você sair. Talvez está na hora, eu falo para os meninos direto, eu intencionalmente passo tempo com algumas pessoas. Ligo para uns caras da igreja mais velhos. Falo com o pastor Manuel: pastor, eu preciso passar um tempo junto. Nem que seja andar de bicicleta, comer alguma coisa. Intencionalmente. Por quê? Porque alguém que para mim está cheio do Espírito, eu preciso estar junto. Para esbarrar, para cair em mim, para me influenciar. Saia do seu círculo. Talvez você está negando Jesus porque você está assim, como Pedro estava, ao contrário dos 3 na fornalha. Talvez alguém nessa manhã precise decidir: eu quero ser influência de Jesus na vida das pessoas ao meu redor. Eu quero amar como Jesus amou. Eu quero falar 3 palavras que são poderosas para alguém. Você faz falta. Você faz falta. Irmão, ainda tem cadeiras vazias. Ainda tem irmãos que não voltaram para a comunhão. E talvez você ainda não falou, você ainda não ligou e falou: aqui, você faz falta, a igreja não é a mesma sem você. Você faz falta, você faz falta. É o que nós queremos ouvir quando a gente não vem. Você faz falta. Você faz falta. Talvez alguém que está para baixo precisa ouvir de você: mano, pega na minha mão e vamos andar juntos. Eu já estive aí embaixo também, existe um que nos levanta. Seja influência nas pessoas. E a terceira e última decisão nessa manhã, talvez você se encaixe nessa, de você voltar a buscar a influência de Jesus sobre a sua vida. Talvez durante a pandemia você perdeu o hábito de ter uma devocional, relacionamento íntimo, diário,
sozinho, entre você e o seu Senhor. Talvez você não lê mais a Bíblia, você não ouve mais a voz do seu Senhor, que antes era tão clara e agora parece estar tão distante. Senhor, eu vou voltar a buscar a sua influência sobre mim. Eu vou voltar a orar, eu vou voltar a jejuar, eu vou voltar a servir. Decida hoje, irmão. Ore comigo, feche seus olhos. Curve a sua cabeça, só para você pensar um pouco, ouvir a voz do Espírito Santo. Coloca a mão no seu coração se você pode. E eu não sei em qual dessas 3 decisões, dessas 3 áreas você se encaixa. Eu não sei como que o Espírito está falando ao seu coração, mas eu queria te desafiar a tomar uma decisão nessa manhã. Eu queria orar, Senhor, abençoa, Senhor, as pessoas que vieram aqui nessa manhã e para quem o Senhor está falando, está na hora de você não ser mais influenciado por pessoas que me negam, que não me conhecem, que não caminham comigo, que não são minhas. Está na hora de sair do círculo de amizade. Está na hora de parar de ir nos lugares que não são meus. Está na hora de se encontrar com mais Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel. Dá força, Senhor, dá sabedoria, mostra os lugares errados, as pessoas de influências erradas. Senhor, para o segundo tipo de pessoa aqui nessa manhã, que está sendo chamado pelo Senhor para ser influência do Senhor na vida de outros, que precisa amar como o Senhor amou, que precisa dizer: você fez falta, que eu te perdoo, que a igreja não é a mesma, o grupo não é a mesma, que a minha vida não é a mesma sem você, que está vendo alguém que está para baixo, mas não está oferecendo a mão. Oh, Senhor Jesus, ajude-nos, Senhor, a ser influência sua na vida das pessoas, dos nossos filhos, das nossas filhas. Nos perdoa nessa manhã por buscarmos mais o sonho americano do que o sonho do Senhor para os nossos filhos, que é de erguer cristãos, Senhor, antes de médicos, antes de engenheiros. Meninos, Senhor, que vão ser jogados numa fornalha de tentação, numa fornalha, Senhor, de perigos. Oh, Senhor Jesus, e aqueles que já estão lá, manda Sadraque, Mesaque, Abednego, manda o teu Espírito para segurar eles, Senhor, para lembrá-los de quem eles são. E por último, Senhor, aqueles que o Senhor está chamando nessa manhã para voltar a uma busca da influência de Cristo sobre nós. Leva, Senhor, a nos lembrarmos, a voltarmos às práticas espirituais, à leitura da Tua Palavra, a ouvir a Tua voz. Senhor Jesus, o Senhor prometeu que as suas ovelhas, elas escutam a sua voz, o Senhor as conhece e elas o seguem, Senhor Jesus. Nos leva de volta para isso, que a gente sabe, reconhece a voz do nosso Senhor. Não nos deixa ter paz, Senhor, quando tudo parece estar bem na vida, mas nós não estamos bem com o Senhor, a sua voz, a sua influência não está mais forte do que tudo. Senhor, tira isso de nós. E que nós sejamos a cada dia mais influenciados pelo Senhor e influência na vida das pessoas ao nosso redor, para a honra e glória do Teu nome. Nos leva debaixo da Tua graça, da Tua paz, da companhia do Teu Espírito, Senhor, em todo momento dessa semana, em nome de Jesus. Amém e amém.